Imagine uma época em que o casamento era uma prisão, em que o felizes para sempre era um pacto de silêncio e dor e submissão. Mas e se existisse uma mulher capaz de oferecer algo diferente? Não um divórcio, mas a liberdade em gotas. Essa é a história de Giulia Tofana, a mulher que com um simples frasco desafiou o patriarcado e espalhou medo por toda a Europa. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, tá começando o Wincast. Eu sou Gabriela Felício e nesse vídeo vamos falar de uma mulher e sua sede de vingança. Se você gosta de histórias cheias de enigmas e reviravoltas, que contam sobre a psique feminina e seus instintos e impulsos, deixe já seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Giulia Tofana nasceu em Palermo, na Sicília, suposta filha de Tofania de Andamo. Essa história se passa na Itália do século XVII, quando a sociedade ainda era dominada pela Igreja Católica. Os padres, papas, bispos e as freiras, as madres, eles tinham um grande poder sobre todas as pessoas na sociedade da época, com seus dogmas, valores e as formas de pensar. Então, a história que a gente vai abordar hoje, de acordo com as minhas pesquisas, ela não tem muito... Ela oscila entre verdades, lendas, um pouco de ficção também. Vários autores abordam essa história de formas diferentes. Então eu vou falar aqui alguns acontecimentos que não se pode dizer ao certo se são fatos ou não. A história começa com Tofania de Andamo. Essa moça seria, gente, uma cortesã italiana. E nessa época, as mulheres, só haviam 3 destinos possíveis para as mulheres. Ou ela se casaria, ou ela entraria para o convento, se tornando uma freira, ou ela viraria uma cortesã, era uma acompanhante, uma garota de programa. Tudo isso era muito difícil, Todos esses destinos femininos eram muito difíceis. Porém, o mais difícil de todos era se tornar uma cortesã, porque os homens exerciam um poder patriarcal muito forte e tratavam as mulheres como simples objetos, pedaços de carne. Maltratavam essas mulheres de diversas formas, elas sofriam muito abuso em todos os setores sociais da época. E a Tofania era uma cortesã, sofria todos esses abusos, Ela teria tido uma filha com talvez um de seus clientes, E ela teve essa filha protegendo a menina ali dentro do prostíbulo mesmo, mas a menina foi poupada de tudo, de todo possível sofrimento. Tudo que ela podia fazer pela menina, pela Giulia, ela fez. Quando a menina atinge uma certa idade, a Tofania e a Giulia, elas se mudam de Palermo para Roma. Elas decidem criar uma nova vida, fazer um caminho diferente. A mãe não permite que a filha tome o mesmo caminho que ela tomou, afinal ela tomou decisões na vida dela, se ela se arriscou, foi para proteger a filha, para que a filha não precisasse assumir riscos. Enfim, elas se mudaram para Roma, então, e abriram um pequeno negócio de cosméticos, Então era tipo um laboratóriozinho de manipulação de fórmulas para beleza. Então elas vendiam cremes, florais, aromatizantes, enfim, todas essas coisas, esses produtos de beleza feminino. Porém, a Tofania passou para a filha, Giulia, uma receita que ela teria utilizado antes e teria também comercializado antes da sua mudança para Roma e da abertura desse pequeno negócio com a filha. Essa é a tal da água Tofana que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Gente do céu! Prepare o seu café, o seu chazinho, sei lá, com uma pitada de arsênico, talvez. Porque essa história é imperdível. Fica comigo até o final, se você tá gostando até aqui, deixa o seu like que essa história tem um final que você não vai acreditar. Além de manipuladora de cremes de beleza, elas também eram vistas como curandeiras, então elas não tinham uma boa fama, uma fama muito interessante não para a época, E aí elas ficavam ali nessa identidade de mulheres que produziam produtos de beleza, mas elas também eram um pouco mal vistas, elas tinham tipo uma dupla identidade, elas comercializavam essa água Tofana que tinha a característica de matar aos poucos. Qual era a composição dessa fórmula mágica? Não se sabe ao certo, mas especula-se que seja a base de arsênico, chumbo
e uma planta chamada belladonna, que ela é uma planta bem tóxica, né? A Tofana morreu, gente, e a Júlia ficou sozinha. E ela era vista como uma mulher caridosa, mas nos bastidores ela oferecia uma das armas mais letais da época. E só para mulheres. A água tofana tinha uma característica física de ser inodora, insípida e incolor. E ela podia ser misturada no vinho, na sopa, no chá, na água, enfim. E funcionava letalmente, proporcionando sintomas que pareciam umas doenças normais, gripe. Dependendo da dose que era administrada, os primeiros sintomas eram de tontura, fadiga, depois gripe, dor de barriga, diarreia, enfim. O marketing de Júlia Tofana era gotas de liberdade. As mulheres que adquiriam esse produto, ele vinha numa embalagem disfarçada de produto de beleza. Vinha num frasquinho com o nome de Maná de São Nicola. Quem é São Nicola? Então, esse santo, ele foi um santo, né, da Igreja Católica, São Nicolau, e ele faz uma referência ao santo que deu base para a criação do Papai Noel. Então, gente, eu achei muito engraçado, porque ficou tipo sendo o suco do Papai Noel, sabe? Esse óleo é um líquido que eles acreditavam que era produzido pelo corpo de São Nicolau, extraído dos ossos de São Nicolau após a sua morte. E esse santo inspirou a figura do Papai Noel. Meu Deus do céu, bem doido e bem simbólico, né? Essas simbologias ajudavam muito a disfarçar o crime que vinha por trás disso. E já já a gente vai falar sobre isso. Por que tantas mulheres usavam? Gente, o contexto da época é muito triste. Os casamentos, eles eram arranjados, os maridos eram muito abusivos e não tinha também divórcio. A igreja não autorizava os divórcios, né? Então as mulheres eram submetidas a abusos físicos, psicológicos, emocionais dentro das suas próprias casas, abusos sexuais também. Elas viviam numa prisão, um verdadeiro inferno, né? E a única saída que elas viam para isso era tirar a vida dos seus maridos. Júlia foi vista como uma justiceira por algumas pessoas e como uma criminosa por outras pessoas. Ela não vendia o veneno para assassinas, mas sim para prisioneiras, que chega no ponto em que a gente precisa pensar no contexto histórico e social da época, né? A forma como as mulheres eram tratadas, a forma como elas viviam. Gente, você imagina você nascer num contexto social, um contexto familiar em que o abuso é constante, você vê quando criança o seu pai maltratando a sua mãe, depois você cresce, o seu destino é aquele. Isso vai criando uma revolta e eu considero assim uma linha muito tênue entre o que faz uma pessoa ter coragem de cometer um assassinato como esse, gente, que faz uma pessoa chegar ao ponto, né? A Júlia, ela tinha um caderninho onde ela anotava. Ela não vendia para qualquer pessoa, não, tá? Para qualquer mulher, não. Não era só você chegar lá e falar: senhora, meu marido está me maltratando e eu preciso do seu elixir da liberdade. Não era assim, gente. A Júlia fazia um estudo de caso, entrevistava as mulheres interessadas e o marketing era totalmente boca a boca, né? As pessoas iam uma falando para a outra e existiam, com o tempo, né? A Júlia teve duas vendedoras, uma para a classe social mais alta e a outra para as pessoas mais pobres. E em alguns casos, nas minhas pesquisas, eu vi que em alguns casos, quando a mulher era muito pobre e não tinha como pagar por isso, a Júlia dava esse produto gratuitamente, né, como uma forma de benefício, fazer o bem mesmo, fazer o bem para outra pessoa, livrando ela daquela dor, daquele sofrimento, né, da outra mulher. E aí, o que aconteceu? Foi encontrado esse livro de registros da Júlia, onde haviam mais de 600 registros de clientes, ou seja, mais de 600 homens foram mortos dessa forma. Esse produto, a água de Tofana, ele tinha também, além de ter uma característica de matar sutilmente, causar mal-estar que pareciam comum, a causa da morte era dada como qualquer coisa, infarto,
intoxicação alimentar, enfim. Então, como eu estava falando, a Júlia tinha 2 vendedoras, então esse produto começou a ser muito comercializado. O negócio foi criando assim proporções astronômicas de vendas, né? Começou a se desconfiar quando muitos homens começaram a morrer em todas as regiões da Itália. Homens fortes, sem histórico de doença, homens que estavam bem e de repente simplesmente passavam mal e morriam. A Júlia também fazia o seguinte, ela dava todo um roteiro para a mulher, o que ela tinha que fazer e poderia programar a morte. Por exemplo, eu quero que a pessoa morra, meu marido morra daqui tantos dias, uma semana, um mês. Aí tinham as doses certas de veneno, um negócio assim super calculado, sabe? E aí ela fazia um estudo de caso, né, se ela ia ou não vender para aquela pessoa. Mas mesmo assim, a gente precisa pensar no seguinte: tudo bem que elas estavam, se a gente vivesse, né, numa sociedade, num mundo ideal, esse não seria o fim ideal para ninguém, né, nem para um abusador. Mas, né, quem somos nós para julgar e para chegar a um veredito de que uma pessoa precisa morrer? Mas a Júlia, ela foi vista como uma grande salvadora de mulheres, uma pessoa que fez vingança com as próprias mãos, vamos dizer. E aí, o que a gente precisa pensar? Não se faz justiça com as próprias mãos, mas foi um caso interessante porque era tudo muito velado, demorou muito tempo para que ela fosse descoberta. E como que ela foi descoberta? Olha só que história. A Júlia vendeu a água tofana para uma determinada cliente que colocou aquilo na sopa do marido. Enquanto o marido estava comendo aquela sopa, a mulher se arrependeu, começou a gritar, tirou o prato da mão dele e o marido, muito nervoso, perguntou o que estava acontecendo, por que ela estava tendo aquele comportamento, e ela não queria falar, e o marido a torturou até que ela confessasse tudo. Ela contou que ela comprou esse veneno, quem tinha vendido para ela, onde encontrar a pessoa, e foi dessa forma que a Júlia foi descoberta. Aí, gente, esse final é um pouco complicado assim, porque nas pesquisas, como eu falei para vocês, essa história varia muito de uma fonte para outra, anos e tudo mais. Eu falei que é no século 17, certo? Mas é entre 1630 e 1672. Não se tem datas muito precisas de quando ela saiu da Sicília e foi para Roma. Não tem datas muito precisas e nem fatos muito específicos. Mas o que aconteceu? Depois da descoberta, né? Existem 2 hipóteses de que Júlia tivesse sido já presa, torturada e morta, enforcada em praça pública, e existe também uma suposição de que ela teria fugido, né? O boca a boca foi correndo, e antes de que ela fosse pega, ela teria fugido e buscado asilo em uma igreja, né? Em um mosteiro, e que as freiras e padres acolheram ela, esconderam ela, deram uma outra identidade, e que ela ficou escondida nesse mosteiro, ainda produzindo a água tofana e vendendo isso de forma clandestina com a ajuda das pessoas que lhes deram asilo, né, as freiras e os padres. Dizem que até um padre é a pessoa que conseguia esse material para ela produzir a água tofana, e que ela morreu de velhice numa cama bem plena, bem tudo bem, assim, já bem velhinha, né? E aí, gente, me fala vocês consideram Júlia Tofana uma assassina ou uma libertadora de mulheres? Qual é a sua opinião? Me deixa aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber o que vocês pensam sobre isso. Essa história foi indicada por uma espectadora aqui do canal. Se você conhece mulheres interessantes e que você gostaria de ver, deixa aqui nos comentários também. Deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrita. E, gente, mais uma curiosidade que eu esqueci de contar. Sabe o Mozart? Sim, o nosso músico clássico Mozart. Ele, em seus últimos dias, já no seu leito de morte, passando muito mal, ele teria dito: eu tenho certeza que me deram água tofana. Talvez até o Mozart tivesse sido morto por esse elixir da liberdade. Me diz aí se você acha que a Júlia foi uma vilã ou uma heroína silenciosa. Se você gosta de vídeos de histórias sombrias, de mulheres que mudaram o mundo nas sombras, já ativa os seus sininhos de notificação e até o próximo.